Bom sábado a todos os irmãos, amigos que estão nos acompanhando, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, de nossa Igreja Adventista do bairro Camaquã. Que bom saber que você está aí conectado, nos acompanhando. Talvez você está percebendo que estamos num cenário um pouquinho diferente, né? Mas é porque temos aqui algumas coisinhas aqui um pouquinho diferentes, né? Realmente temos vamos dizer assim, um contexto aqui interessante, nós vamos explicar aqui aos irmãos. Primeiro, é a questão da reforma de nossa igreja, e devido a isso, as nossas transmissões, primeiro, estão ocorrendo, muitas delas estão ocorrendo aqui na sala dos jovens, né, de nossa igreja. E segundo, que a escola sabatina da igreja, ela está ocorrendo presencialmente, né? Então, aqueles que vêm à igreja aqui sábado, a partir das 9 da manhã, ela está ocorrendo presencialmente, enfim, as classes dos adultos no auditório aqui do CAPA, as classes infantis, enfim, nos seus respectivos locais, a classe dos jovens também. Mas, para podermos manter a transmissão para as pessoas que não podem ainda vir aqui participar do culto, devido a isso, essa transmissão ela está sendo gravada, tá certo? Então, por isso, nós estamos, essa transmissão que você está assistindo agora, ela foi gravada alguns dias antes, mas para que você, que já está acostumado com a transmissão das 9h30, enfim, possa ter o conteúdo da lição da Escola Sabatina, né, possa acompanhar aí a recapitulação da lição, você possa ter esse momento aqui de estudo, de compartilhar aqui as ideias, ter aqui essa compreensão aqui um pouco maior, a gente disponibiliza aqui essa gravação, que é importante também. Então, por isso, nesses próximos sábados, nós teremos aqui, sempre aqui às 9h30, a lição transmitida, né, pelo YouTube, pelo Facebook, ela permanece, mas teremos aqui a gravação, né? Então você vai estar acompanhando o conteúdo gravado, tá ok? Mas sempre, né, com um tema importante, então por isso não deixe de assistir, não deixe de acompanhar, sempre aqui com convidados aqui especiais. E ao meu lado aqui um convidado que é a primeira vez que está participando conosco, né? Isso, que é o nosso querido, né, pastor Diego, né, Rosales dos Santos. Acertei o sobrenome, né? Rosales dos Santos, né? Também conhecido carinhosamente como nosso Gugu Liberato, né? Gugu Liberato aqui da nossa igreja. Ele já pregou diversas vezes aqui na igreja, já fez Semana Santa, Semana Jovem, está até com o moletom do Caleb aqui, né? E ele, para quem não o conhece, além de ser membro de nossa igreja aqui do bairro Camaquã, mas também é um dos pastores aqui que cuida da capelania do CAPA, né? O Colégio Adventista de Porto Alegre. Pastor Diego, dê sua saudação aí para as pessoas que estão nos acompanhando aí. Bom dia a todos, um feliz sábado. Estou muito feliz aqui com o convite do pastor, né, de poder participar da lição aqui junto com vocês. E essa lição dessa semana, durante o estudo dela, eu percebi que ela traz grandes lições para a nossa vida. E com certeza hoje aqui a gente vai poder falar um pouco disso. Eu participei uma vez da lição aqui, mas foi quando era o sábado da educação, né? Mas assim, nos dias normais da igreja é a primeira vez aqui. E com certeza é uma oportunidade que Deus nos dá de nós podermos recapitular aquilo que nós já estudamos. Muito bem, muito bem. Pastor, então eu vou lhe pedir, por gentileza, aí, que o senhor faça oração para nós aí, para nós iniciarmos aqui esse estudo especial aqui da Palavra de Deus. Vamos curvar nossa fronte então. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa semana que nós podemos estudar e conhecer mais esse assunto da lição, que é um assunto tão importante. Abençoe cada pessoa que está aqui participando, que o seu Santo Espírito esteja conosco agora na recapitulação. Abençoe também nossa família, aonde eles estiverem. Abençoe todos que estão assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Que a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, amigos. Então,
Se você não tem, né, a lição da Escola Sabatina, lembrando, fica aqui o incentivo, o convite para que você adquira sua lição da Escola Sabatina. Aqui próximo aqui à igreja tem a loja Novo Tempo Store, enfim. Se você não tem condições de ter a lição, entre em contato aqui com a igreja, enfim, comigo, pastor. Enfim, a gente está à disposição para auxiliar você nisso. Mas não deixe de ter esse material, que é um auxílio, né, importante para a gente poder aprender mais, né, sobre a palavra de Deus. Bom, vamos falar um pouco sobre o preço, né, o preço aí do descanso, né, o custo, né, para a gente poder descansar, né, e o como isso não é tão simples, né. E aqui a lição dessa semana vem utilizando aí muito aí o exemplo, né, a história de Davi, né, o verso até para memorizar, é o Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Né? Interessante que a introdução da lição ali vai dizer que muitos se desesperam, né, para encontrar um pouco de paz e tranquilidade. E é por isso, né, pastor Diego, que a gente vê assim as teorias das mais diversas possíveis. Né? Agora tem teorias, porque a gente sabe que existe toda uma campanha, né, para tentar tirar assim, a religiosidade, né, a questão de Deus, assim, de muitos lugares, né? Como se, às vezes, a crença em Deus fosse uma coisa assim, meio que quase de pessoas ignorantes, né? Só que aí vem surgindo teorias assim do tipo, não, é possível você ter espiritualidade sem Deus. Como é que é possível você ter espiritualidade sem Deus? Né? Mas por que isso? Essas teorias surgem porque, no fim das contas, o ser humano ele quer encontrar paz, ele quer encontrar alívio da sua dor, ele quer encontrar descanso. Só que, por outro lado, muitas vezes ele não quer reconhecer a existência de um Criador. E é por isso que as teorias das mais diversas surgem. Né? E infelizmente, né, às vezes o ser humano busca muitos outros caminhos, mas não busca o caminho correto. Né? E é por isso que tem uma frase que é de um professor muito querido, professor Amin Rodor, que ele diz, né, que o pecado é a única doença que faz com que o ser humano fuja do médico. Né? Para todas as outras, às vezes é uma dor de cabeça, uma coisinha mínima assim, a gente corre para o médico. Mas quando é em relação ao pecado, a gente faz o oposto. Né? A gente muitas vezes foge, porque a única solução é o quê? É buscar o perdão, é buscar Jesus Cristo, é a única solução. Mas muitas vezes a gente não faz isso. Né? Pastor Diego, o que a gente pode falar aí sobre essa introdução da lição, né, o começo aí desse assunto? Eu achei bem interessante o que o senhor falou, né? Que muitas pessoas querem buscar a solução para a vida, encontrar paz sem Deus, né? E eu pergunto assim para qualquer pessoa que pense um pouco, existe algum lugar sem Deus que a gente consiga resolver o problema do pecado? Não existe. Pode pesquisar qualquer outra maneira. A única maneira de nós resolvermos o problema do pecado é através de Cristo, né, de Deus. E uma vez eu estava conversando com um amigo e eu disse para ele que não existe uma pessoa que seja feliz sem Deus. E ele achou graça do que eu falei e disse que eu estava ficando doido, né? Mas durante aqui o estudo da lição a gente vai perceber como Davi ele ficou ali cheio de problemas, né? E hoje as pessoas querem encontrar felicidade no dinheiro. Aí a pessoa compra aquilo que ela quer, é uma felicidade momentânea. Logo em seguida ela já percebe que aquilo não satisfaz. E aquela luta não tem fim, né? E as pessoas correm atrás de dinheiro, de poder, de fama, coisas materiais, tentando encontrar a paz e a tranquilidade que somente Deus pode dar, a felicidade que somente Deus pode dar. Né? E a gente vai ver no estudo aqui, no decorrer da semana, como que Davi fez para ele encontrar paz. Né? Davi, ele chegou um momento da vida dele que ele não tinha paz mais. E a gente vai ver qual foi a virada da vida dele que fez ele encontrar esse descanso em Deus. Ao ponto de Davi dizer que estavam tramando contra a vida dele, mas ele deitava em paz e dormia, porque ele sabia que ele tinha um Deus que estava do lado dele, né? É verdade. Muito importante isso, pastor. Mas olha só, já na parte de domingo aqui, né? Para quem talvez não tenha a lição, mas quiser acompanhar na sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 11, né?
partir do verso 1, vai contando ali, então, vamos dizer assim, o começo da queda de um homem que foi chamado, né? E vai ser chamado também depois de o homem segundo o coração de Deus, né? Davi, um homem que até hoje vamos dizer assim, é um grande personagem bíblico, né? É alguém que, mesmo entre os judeus, é considerado assim um grande homem, e foi alguém que viveu o auge, né, do reino de Israel no Antigo Testamento, mas teve também o seu problema. Ele, em algum momento, se cansou, né, das guerras que lutava, mandou o seu exército guerrear, e ele ficou no palácio lá, tranquilo, né, de boa, né, como diriam os jovens, e acabou vendo uma mulher bonita, muito formosa, que estava tomando banho no terraço, né, ele viu do seu palácio, que ficava numa posição privilegiada, né, no alto ali da cidade de Jerusalém. Só que ele descobre que a mulher já era casada. E detalhe, era casada com um de seus mais altos oficiais, Urias, o Heteu, né? Urias fazia parte do grupo dos 30 valentes de Davi. Mas Davi, mesmo assim, não teve muito escrúpulo, né? Ele justamente mandou que buscassem a mulher, né? Teve ali intimidade com ela, a mulher ficou grávida, né? E aí a grande questão, né, Pastor Diego, e aí eu vou pedir que você comente aí um pouquinho, porque é interessante assim, quando a mulher fica grávida, né, quando Batseba manda mensagem, né, para Davi dizendo, olha, eu estou grávida, Davi, ele poderia ter, vamos dizer assim, outras opções, né? Ele poderia pensar assim, bom, o que eu vou fazer agora? Ele poderia ter caído em si, né? Opa, eu pequei, eu errei, né? Mas o que ele busca fazer, então? A partir daí, o que ele vai fazer? O que ele busca fazer para tentar resolver a situação? Isso que é interessante, né? E o senhor comentou muito bem, né, que Davi ele estava no lugar errado na hora errada, ele não deveria estar ali, né? E Deus, quando ele nos dá conselhos e princípios, é para o nosso próprio bem. Quando a gente se coloca em terreno perigoso, a gente está ali vulnerável às fraquezas do nosso eu, nós somos fracos, né? E Davi, quando ele se percebe estar naquela situação, a mulher grávida ali, o marido um bom tempo longe de casa, ele, em vez de ele confessar o erro dele, tentar reparar, ele manda chamar lá Urias da guerra, com a intenção de quê? Que Urias viesse, fosse para casa, tivesse relação com a sua esposa, voltasse para a guerra, depois a esposa estaria grávida e Urias ia pensar, o filho é meu, né? Só que os planos de Davi começaram a não dar certo. Urias veio e olha uma coisa que Davi, ele estava com o coração tão duro naquele momento, que Urias estava ali a ponto de dar a vida pelo rei dele, pelo reinado. Urias vem e ele é tão fiel que ele não vai para casa, ele fica no palácio ali. Diz, não, eu não posso ter prazeres com a minha esposa e desfrutar enquanto os meus colegas lá estão na batalha, né? E aí Davi, ele tenta ali embebedar Urias para ver se dá certo, e mesmo assim Urias, ele não vai para casa, ele é fiel, né? E aí Davi, em vez de, não, meu plano deu errado, em vez de ele desistir, ele continua arquitetando ali um plano para tentar encobrir o seu pecado, e aí ele planeja ali a morte de Urias, né? Ou seja, né, ele tenta encobrir o seu pecado com outros pecados, né? Cada vez vai ficando pior. Cada vez a coisa vai ficando pior. E detalhe, né, um homem consagrado, um homem ungido de Deus, enfim, né? E aqui isso vem uma grande ilustração para nós, né, pastor? Aquele que está em pé, né, cuide para que não caia. Isso aqui é algo muito importante, né? Não é porque hoje eu venci, não é porque hoje eu sou uma pessoa, entre aspas, consagrada, que quer dizer que amanhã eu serei. Eu preciso buscar a Deus a cada dia, a cada momento, a cada instante, né? Eu tenho que renovar, né, minha aliança com Deus dia após dia. Então, aqui fica uma lição importante para nós, né? Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas teve o seu descuido, teve o seu vacilo, né? Teve ali, conforme você disse, né? Estava no lugar errado, na hora errada, tomou decisões erradas, né?
e acabou justamente, né, fazendo aí o que fez. Mas o fato é que Deus justamente vai mandar alguém, né, para repreender Davi, porque aí a coisa chegou a um determinado ponto que Davi manda que Urias seja morto, né, de forma indireta, né, para deixar Urias sozinho na frente de combate e ele seja morto, né, em batalha. A princípio, humanamente falando, estaria tudo resolvido, né, porque Davi casa com Batseba, né, ela viúva, né, passou ali, cumpriu ali os dias, né, ali do luto, mas então vem o profeta Natã, né, que aí já estamos falando, para quem tem a lição, na parte de segunda-feira, né. E aí, pastor Diego, o que o profeta Natã vai fazer, o que a gente pode comentar aqui da lição na parte de segunda-feira? O profeta Natã, ele, usado por Deus ali, né, de uma tamanha inteligência e de coragem também, né, porque o rei poderia mandar matar ele, né. Ele começa ali, a lição fala que Natã sabia do senso que Davi tinha de justiça, né. E ele começa a contar a história para Davi ali de um homem que tinha várias ovelhas ali, gados, né? E ele enxergou um homem que só tinha uma e foi lá e fez o quê? Ele pegou e matou e pegou aquela única que o homem tinha. E quando ele conta essa história, né, para ele fazer com que Davi refletisse no que a justiça manda, né? Davi se levanta e diz o quê? Esse homem, ele tem que morrer, né? E nesse momento o profeta Natã ali, usado pelo Espírito Santo e com muita coragem, olha para o rei e diz o quê? Esse homem é você, né? 2 Samuel 12, verso 7. E nesse momento Davi, ele acho que é o momento que ele tem um choque, né? Que ele entra ali, que ele reflete, eu acho, no pecado dele. E através desse momento que o profeta Natã faz, a gente tem o relato do Salmo 51, né? Que para mim é uma dos salmos mais bonitos que tem. E Davi, ele começa a clamar ali a Deus pelo pecado dele, né? Pelo que ele tinha cometido. E Davi, ele começa agora a acertar na vida dele, né? Daquele momento em diante, Davi agora ele não quer mais encobrir o pecado dele, não quer mais resolver de forma humana o problema do pecado dele. E agora Davi, ele começa um reconhecimento de quem ele é, do que ele fez e de quem é Deus, né? Eu não sei se o senhor vai querer comentar ou eu posso falar mais um pouco disso, né? Acho que a gente vai deixar para na terça-feira, vai entrar mais um pouco nesse tema, né? Eu só vou comentar aqui, pastor, bem brevemente, e aí já posso passar a bola para ti nesse assunto ali, que é interessante que ali, quando nesse momento, né, que o pastor falou apropriadamente, né, que Davi caiu em si, né, naquele diálogo quando Natã repreende, né, e tal, ali vai dizer, né, em 2 Samuel 12, verso... Deixa eu até pegar o verso aqui para dizer bem certinho aqui. 12, verso 13, vai dizer assim, ó, pequei contra o Senhor. E aí é interessante que a lição faz até, né, uma alusão aqui. Por que ele não disse que pecou contra Batseba ou pecou contra Urias, né? Não, ele pecou contra o Senhor. Porque ele entende que na essência, né, todo pecado é contra Deus. É claro que nosso pecado pode afetar outras pessoas, né? Talvez o meu pecado pode afetar você, pode afetar, né, enfim, meus familiares, pode afetar a igreja. Mas, em essência, o pecado, acima de tudo, é um ato também de rebelião contra Deus, né? Então, e Davi também entendeu que a essência é o quê? Tudo isso começou por quê? Porque ele se afastou, né, de Deus e se afastou do plano que Deus tinha para ele naquele momento. O que ele tinha que fazer era o quê? Era lutar contra os inimigos de Israel, e ele não foi, né, naquele momento. E por isso que, né, estava lá a mente desocupada, né? Bom, o ditado mesmo já diz, né? Então por isso, né, que aconteceu, né, isso aí. Mas aí, pastor Diego, se o senhor já quiser prosseguir ali no raciocínio, fica à vontade. E o senhor falou muito bem, né, que a lição fala dessa questão do pecado contra Deus, e Davi não era uma pessoa simples, né? Davi, ele tinha vencido Golias. Olha quantas coisas tinham acontecido na vida de Davi. Deus, ele conduziu a vida de Davi, protegeu a vida dele para Saul não matar ele quantas vezes, né? E Davi, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento grande de Deus. E isso, nesse momento ali,
Davi ele ficou prostrado perante Deus. E algo interessante que nós percebemos, Deus ele perdoou Davi. E na quarta-feira vai falar um pouco mais da confissão dele, né? Mas Deus perdoou Davi, só que teve um grande problema. O pecado de Davi trouxe consequências. A morte de Urias, uma das consequências, né? Outra consequência, o filho acabou morrendo, né? Esse filho desse adultério. E a família toda de Davi foi uma confusão, né? Se vocês lerem na Bíblia, os filhos dele, um filho violentou a outra filha, umas coisas assim bem problemáticas mesmo. E isso com certeza teve uma influência muito grande sobre o pecado de Davi. Porque qual o exemplo que ele deixou para os filhos dele, para as pessoas que estavam ao seu redor? E nós temos que pensar isso. Muitas pessoas, eu já ouvi pessoas falarem assim, não, eu faço pecado, mas depois Deus me perdoa, né? Então, é muito perigoso ter essa linha de pensamento, porque o pecado voluntário, o pecado consciente, ele é um pecado muito sério. E com certeza ele deixa consequências graves na nossa vida. E na vida de Davi a gente percebe isso, né? Não, com certeza, pastor. E aqui é algo muito importante, né? Deus perdoou Davi. Né? Isso é bem claro. Mas e Deus até ainda é tão bondoso e misericordioso conosco que ele até busca minimizar, né, essas consequências naturais que ficam. Mas as consequências acabam acontecendo. É a mesma coisa hoje, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor, eu roubei um banco. Eu posso, por exemplo, pedir perdão a Deus e tudo, né, por aquilo, mas isso não vai me impedir de pagar, né, a conta relativa à justiça e tal, né? Eu posso, por exemplo, matar uma pessoa, mas eu posso, por exemplo, mas isso não vai me impedir, por exemplo, de ter que passar talvez algum tempo na cadeia, né? Então, as consequências, e posso ser perdoado por Deus, né, por isso, mas as consequências, né, do ato vão ficar. Então, isso aqui é algo muito importante. Mas Davi, mesmo com toda essa situação, ele se sentiu perdoado. Ele sabia que só a confiança em Deus, só Deus poderia lhe dar essa pureza, né, completa e essa força para poder prosseguir em frente. Porque também não era fácil para ele, né, pastor? Imagine só, quando ele viu toda essa situação ocorrendo com os filhos, imagina o sentimento dele. Puxa, olha, mas tudo isso foi porque lá no passado você fez esse negócio. Imagina o diabo jogando na mente dele. Ó, tudo isso aconteceu por sua culpa lá no passado. E aí, né, vem todo esse conflito. E aí vem o conflito entre, puxa, olha, mas é a consequência do que eu fiz? Tá, mas eu fui perdoado? Sim, foi perdoado, mas teve a consequência. Então agora ele vivia esse conflito, mas então ele buscava em Deus, né, essa confiança, essa segurança e a certeza de que ele foi perdoado por Deus, sim. As consequências ficaram e ele clamava para que essas consequências fossem minimizadas assim ao máximo, né? Mas elas acabaram ficando, né? E o interessante é que quando no Salmo 51 ali, quando Davi ele pede perdão, né? Ele demonstra também alguns pontos bem interessantes. Davi ele demonstra que Deus perdoou ele pela fala dele ali, me devolve a alegria, né? Davi ele está desenvolvendo algo que muitas pessoas têm dificuldade ou não conseguem desenvolver, é aceitar o perdão de Deus. Eu, por muito tempo, eu pedia perdão pelo mesmo erro que eu tinha cometido no passado, tipo, era semanalmente eu pedindo perdão para aquele erro. Aí um dia eu parei e pensei assim, não, mas está errado isso. Ou eu acredito no perdão de Deus, ou não acredito. Se Deus me perdoa e eu já pedi perdão, eu devo acreditar, eu devo buscar esse conforto. Pastor, eu diria, só antes do pastor continuar, eu iria mais além. Eu diria que a questão talvez não seja nem, vamos dizer assim, aceitar o perdão de Deus. Eu talvez utilizaria uma outra expressão. Seria assim, nós perdoarmos a nós mesmos. Sim. Porque às vezes a questão é, Deus nos perdoa. Só que às vezes nós ficamos tão indignados conosco, com a gente mesmo, né? Que às vezes a gente não se perdoa por aquilo que a gente fez, né? Sim, e uma vez eu estava conversando com uma moça em um acampamento de jovens e ela disse assim, não adianta tu ficar falando comigo para eu voltar para a igreja, porque eu já pequei contra o Espírito Santo, não tem mais perdão para mim. Eu digo, mas por quê? Porque eu já fiz muita coisa errada, eu me afastei dos caminhos de Deus.
E aí eu li a história do rei Manassés para ela e perguntei, você fez pior que esse rei? Ela, claro que não. Eu digo, então, se é por número de pecados, você ainda não chegou. E não é assim que a gente mede. Deus, ele perdoa qualquer pecado que a pessoa se arrepende, né? E Davi, ele nos deixa uma lição bem interessante. Tem pessoas que estão às vezes desanimadas na fé, ou afastadas, ou tristes, porque erraram, porque pegaram caminhos errados na vida. Olha que interessante, Davi, ele caiu, e ele caiu feio. Para ser um homem ali ungido de Deus, ele fazer aquele adultério, aquele assassinato, tudo aquilo que aconteceu na vida dele, e Deus chegar ao ponto de chamar ele depois um homem segundo o coração de Deus, isso demonstra que Davi, ele deu a volta por cima. Se Davi deu a volta por cima, isso nos mostra que Deus, ele nos dá essa oportunidade. Então, que a gente não desanime nunca pelos nossos erros, pelos nossos fracassos. Qualquer um de nós, por mais baixo que tenha chegado na vida, Deus, ele nos dá a solução. E uma coisa interessante, que eu até fiz algumas anotações, né? Davi, ele clama para Deus o quê? Ele pede perdão, ele reconhece o estado dele e ele reconhece o quê? Não adianta somente ele ser perdoado do pecado dele. Davi precisa de uma transformação. Quando Davi ele pede essa transformação, a Bíblia usa a mesma palavra que é usada lá na criação, o bará, né? Que era Deus quem estava fazendo aquela criação em Davi. O que Davi estava dizendo? Olha no Salmo 51, verso 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu acredito que depois desse pecado de Davi, ele reconheceu a grandeza de Deus e quanto ele era pequeno e pecador, quanto a natureza dele era falha. E ele pede o que para Deus no verso 10, que é o verso da semana, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aqui a gente está vendo o que? Davi ele está pedindo uma nova criação. Ele está pedindo o quê? Senhor, me cria uma natureza pura, me cria em mim uma nova natureza, porque se eu for perdoado e continuar sendo o mesmo Davi, a queda vai ser inevitável. Ele percebeu que se dependesse da natureza dele, se dependesse da vida dele, ele iria cair novamente. E se nós hoje não clamarmos a Deus por perdão e também clamarmos a Deus que ele crie em nós uma nova criatura, nós vamos estar sempre tropeçando, talvez, nos mesmos erros. Isso é importante, pastor Diego, porque assim, a grande questão, né, é que Deus não só quer nos conceder o perdão, né, mas Ele também quer nos conceder poder para viver uma vida diferente, né? E a gente tem que clamar por isso também. E um outro detalhe aqui, que é dentro disso que o pastor Diego falou, a Bíblia tem duas palavras, né, diferentes para quando se fala em criar alguma coisa. Uma é bará e outra é yatsá, né? O yatsá é quando, por exemplo, assim, o pastor Diego, enfim, ele vai pegar, vamos supor, por exemplo, uma argila e vai fazer um vaso de barro. Então, com base nisso, né, ele monta ali um vaso e tal, né? Isso é yatsá. Por quê? Porque ele pegou isso de uma matéria-prima. Ele fez aquilo ali. Beleza, mas ele tinha uma base para fazer aquilo, né? Então, isso é yatsá. No caso aqui, o bará, ele é utilizado na Bíblia apenas para Deus, quando Deus cria algo a partir do nada. Isso é interessante. Por isso, quando fala também sobre a criação do mundo, né, também é utilizado o bará, né? Por quê? Deus cria, né, a partir do nada, Ele é o Criador. E aqui, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E por que cria a partir do nada? Porque em nós não existe algo puro, por natureza. É necessário a intervenção divina, né? E Davi sabia disso, ele entendia isso, né? E falando apenas uma pergunta, né, para os nossos ouvintes aí também, que assim, se Deus pode perdoar, né, alguém como Davi, né, que fez, né, o que fez, né, por que não pode perdoar você? Por que não pode perdoar a mim? Ele pode perdoar todos aqueles que se chegam a Ele, né, com sinceridade, em arrependimento, né? Mas
Bom, gente, nosso tempo aqui é curto, passa rápido. E tem um detalhe aqui, para a gente falar sobre a parte aqui de quinta-feira, que é também interessante, né? Porque assim, o que Davi aprendeu com essa experiência, né? Porque Davi parece que ele não quis deixar apenas essa experiência para si mesmo, né? Se a gente for ver Salmo 51, verso 13 e 14, né? 13 em diante, né? Ali parece que ele quer transmitir o quê? Para outras pessoas, né? Ele quer, tipo assim, eu vou ensinar, né, aos transgressores os teus caminhos. Ou seja, aqui é no sentido de que, até a lição mesmo diz, né? Talvez muitas pessoas gostariam de abafar o caso, né? Não iam querer expor a história. Mas Davi ele faz questão de contar, de compartilhar. Em que sentido? Olha, não sejam tolos como eu fui. Não façam as bobagens que eu fiz, né? É como se fosse aquela pessoa que é um ex-dependente químico, assim, né? Trazendo para os dias de hoje, que às vezes vai, né, numa igreja, vai dar um testemunho e vai falar para os jovens dizendo, olha, não façam, não sigam por esse caminho, né? Por mais que às vezes as pessoas queiram, experimente que é legal, mas não vá por esse caminho, né? E sábio é aquele que escuta, né, esses conselhos e aprende, né, sem ter que cair e aprender a duras penas, né, essa experiência. Então, interessante aqui, né, Davi decidiu, então, utilizar essa experiência ruim com algo para que pudesse abençoar a vida de outras pessoas. O que será que a gente tem feito, né, pastor, com as nossas experiências ruins que a gente passa? A gente tem, quem sabe, tirado experiências disso para, quem sabe, ajudar pessoas que estão em risco de passar por algo semelhante, né, que a gente passou? Então, uma coisa para a gente pensar aqui, né? Sim, no exemplo da nossa vida, quando a gente reconhece os nossos erros, Deus nos perdoa, e realmente a mudança acontece na nossa vida, quem nos conhece, quem vivenciou aquilo, quem a gente pode dar um testemunho, um exemplo, isso vai fazer toda a diferença. Porque, vamos pegar um exemplo, a história de Davi, eu não me lembro mais ou menos exato quantos anos antes de Jesus Davi viveu. Aproximadamente ali, pastor, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Né? Então, uma história de 3000 anos atrás, né, está falando até hoje. Mas tem pessoas que não têm acesso à história de Davi. Qual que é, talvez, o testemunho que eles vão ter? Quando nós mudarmos a nossa vida, nós reconhecermos nossos erros e poder testemunhar para outras pessoas também o perdão que Deus trouxe para a nossa vida. E essa é uma maneira que a gente pode ajudar outras pessoas. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa e eu digo assim, pessoal, vocês acham porque eu estudei teologia, que pastor também não tem dificuldade? Todos temos dificuldade, somos seres humanos. Tem dias que eu acordo e não tenho vontade de orar e ler a Bíblia, que nem todo mundo pensa, pastor acorda já com a Bíblia na mão lendo, né? Nós temos as nossas lutas também. Aí a pessoa diz, sério, pastor também passa por luta, então é normal eu passar por luta? Então a gente tem que também testemunhar que todos nós temos lutas, todos nós temos fraquezas, e a vitória, ela não está em um título, a vitória está na comunhão com Deus. E eu sei que isso pode parecer repetitivo, mas quem não busca Deus, quem não tem comunhão com Deus, quem não tem esse bará, essa nova criação do nada, quem acha que de si pode vir algo bom, vai ser problema. Ou a pessoa vai cair, ou vai cair e vai acobertar os seus erros, vai viver uma vida dupla, que é aquele pecado que Deus abomina, né? Deus abomina a rebeldia e a vida dupla. E nós temos que ter muito cuidado. Claro que a gente não precisa falar para todo mundo os nossos defeitos, né? A gente não precisa contar todos, né? Mas é interessante nós testemunharmos, conversar, explicar para as pessoas, Deus me perdoou, Deus me ajudou a me transformar nesse ponto, Deus ele me deu a oportunidade de ser uma nova criatura, e isso vai ser um testemunho para todo mundo. E vamos ser sinceros, quem nos conhece não tem como a gente enganar, né? Como é que a gente vai enganar as pessoas que convivem conosco, que estão diariamente? Vamos dar um exemplo. Quem me conhece mais? A minha esposa, né? O senhor é a sua esposa e seus filhos, né? Tem como eu enganar a minha esposa? Tem como eu enganar os meus amigos, meus colegas de trabalho? Não tem, né? Por isso que eu preciso testemunhar o perdão de Deus e a transformação que Ele faz na minha vida, né?
Amém. Bom, gente, estamos chegando aqui quase ao finalzinho aqui do nosso comentário, aqui a nossa lição. Pastor Diego, eu vou lhe colocar aqui na fogueira aqui, junto comigo, Tudo bem. para responder uma pergunta aqui do comentário aqui de sexta-feira. E se você tem a lição, você pode acompanhar. Nós vamos responder juntos aqui essa pergunta. E aí depois também, pastor, se o senhor tiver algum comentário final a fazer da lição e tal, o senhor pode fazer, enfim, para a gente já encerrar. Mas aqui a pergunta seria que é a seguinte, né? Que essa aqui é uma pergunta muito importante e tem muita gente, eu diria assim que a grande maioria das pessoas dentro da igreja tem uma grande dificuldade para entender esse equilíbrio em relação a isso. Por isso que eu queria assim a gente conversar um pouquinho sobre essa pergunta. Que a pergunta diz assim, ó: como é que nós podemos encontrar o equilíbrio entre reconhecer nossa pecaminosidade inerente e a nossa necessidade de perdão, mas ao mesmo tempo viver como filhos e filhas perdoados, né, do Rei do Universo? Ou seja, como é que a gente pode viver entendendo que ao mesmo tempo nós somos pessoas que temos a natureza pecaminosa, somos pessoas que necessitamos da graça de Deus dia após dia, mas ao mesmo tempo podemos ter a alegria da salvação, podemos ter a paz com Deus, temos a alegria do perdão. Então, como é que nós podemos encontrar esse equilíbrio? Porque muitas vezes ou as pessoas vivem assim, nossa, não posso, né, não posso ser salvo, não consigo, né, ter a alegria da salvação, né? Não tem mais esperança para mim, né? Que nem aquela moça falou, né, para o pastor. Ou senão, às vezes tem pessoas que têm, vamos dizer assim, uma salvação santificada, né? Entre aspas, por quê? Não, estou salvo e tal, né? Não, pastor, faz 2 meses que eu não peco. Não, e assim é tipo, não peco, mas sou superior a você, entendeu? Então, como é que eu faço para ter uma visão equilibrada a respeito disso? Então, pastor Diego, não sei se o senhor já quer falar aqui, eu posso ir comentando, enfim. Mas Posso falar, se o senhor quiser. eu queria só, talvez, comentar a respeito disso, que assim, o mais importante é a gente ser bíblico, né, dentro disso. Então, que assim, que primeiro, quando a gente está falando de pecado, né, a Bíblia é bem clara ao dizer que perfeição, em termos, né, de cometermos pecado e tal, isso só virá, ou não cometermos pecado, isso só virá quando Jesus voltar. Então, nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Não só de um Salvador que morreu na cruz por nós, mas necessitamos do Consolador, o Espírito Santo, para nos guiar aqui. E nós também necessitamos compreender que ao mesmo tempo que a nossa natureza é falha, é pecaminosa, mas de que também Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que está pronto e disposto a nos guiar. Então, assim, e também é importante destacar que, assim, por mais falho que a gente seja, se nós estamos buscando a Deus na nossa imperfeição, Ele vai nos aceitar, Ele vai nos transformar, Ele vai trabalhar na nossa vida. Entende? Ele não quer que nós sejamos pessoas perfeitas aqui no sentido de que, nossa, vamos fazer tudo certinho. Ele quer pessoas perfeitas aqui no sentido de que nós o amemos de verdade, de fato, de que nós entreguemos o nosso coração a Ele, de que nós possamos dedicar o nosso coração a Ele. É a primeira coisa, né? O que vem de atitude externa, isso é depois, mas o primeiro é buscar dedicar o meu coração a Ele. Então, acho que a resposta para essa tensão, né, que existe, acho que está aí. E o senhor falou muito bem, né? Essa ideia da perfeição, infelizmente, ela ainda voa pela cabeça de algumas pessoas, né? Quando estamos dormindo, a gente continua sendo pecador, né? Porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque cometemos um ato. Nós já somos pecadores de natureza. E a Bíblia diz que até as nossas melhores intenções são corrompidas, né? Essa é a realidade do ser humano. E o pecado, infelizmente, ele tirou a alegria da humanidade. Mas Jesus, quando ele veio à Terra e ele morreu por nós, ele nos devolve ali a alegria da salvação que o pecado tirou. E eu vejo assim que nós temos que seguir o princípio bíblico e nós temos que entender que não é por força humana,
É através do sacrifício de Cristo que nós somos perdoados. E eu penso assim, que quando a gente une o poder de Deus com o poder humano, que é Deus fazendo o impossível, que é nos salvando, e nós fazendo a nossa parte, que é o poder humano, que é entregando o nosso coração, aceitando e tendo consciência que a morte de Jesus na cruz não foi em vão. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Não porque eu sou bom, não porque eu vou na igreja, não porque eu leio a Bíblia. Eu tenho que ter a certeza da salvação porque o sacrifício de Jesus, ele é suficiente. E hoje ele está no céu intercedendo por nós. Por isso que eu posso ter a certeza de salvação. E isso me traz alegria. O que mais me chamou a atenção, porque eu me batizei com 25 anos de idade, o que mais me fez eu querer me batizar foi quando eu descobri na Bíblia que Deus, ele estava me dando uma oportunidade de perdoar todos os meus pecados. E a alegria que eu senti no dia do meu batismo, eu pedi para o pastor que me batizou, foi o pastor Edson Halber, acho que o senhor conhece ele, né? Sim, sim, nosso Mark Finley. Ele é bem grandão, né? Eu disse para ele assim, pastor, o senhor é grande, eu quero que o senhor não me deixe um pedacinho do meu roupão para fora d'água, porque é tanto pecado, eu quero ter certeza que ficou tudo ali na água, sabe? Eu ainda falei para ele brincando. Mas essa oportunidade que Deus nos dá de nós sermos perdoados é algo que não tem preço. E através disso nós temos que ter a certeza da nossa salvação. E o pecado, ele deve ser acidental na nossa vida. O pecado não pode ser constante. Em que sentido? Como eu sou pecador, então se eu conto uma mentirinha no meu serviço lá todos os dias, faz parte da minha natureza. Não. Deus quer que o pecado aconteça por acidente. Não é que Deus queira. O pecado, ele pode acontecer por acidente na nossa vida. Não, ele não pode ser premeditado. Ele não pode ser aceitável na nossa vida. E achar esse meio termo, é que nem o pastor falou, é somente através do estudo da Bíblia e do poder do Espírito Santo. Se nós não tivermos isso na nossa vida, nós nunca vamos encontrar o ideal. É verdade. Pastor Diego, então para encerrarmos aqui, o que mais lhe chamou a atenção da lição dessa semana? Que você gostaria de destacar aí? Olha, teve 2 pontos assim que me chamou bastante atenção. O primeiro foi, por isso que eu digo para vocês, pessoal, muita gente diz assim, o que eu vou aprender na história de Davi? Eu tenho 30 anos na igreja, eu já li essa história há tanto tempo. Olhem só, eu já tinha lido várias vezes, mas eu não tinha parado para pensar no pedido de Davi, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. O que ele está dizendo ali? Ele está pedindo por uma recriação, isso me chamou muito a atenção. Essa necessidade que nós temos dessa recriação. E o paralelo que a lição fez ali de 1 João 9 com Salmo 51, né? Que o perdão ele está para todos. Eu acredito que a ideia bíblica que Deus ele nos perdoa e a ideia bíblica que Deus nos transforma é o que me traz consolo. Foi o que mais me chamou a atenção na lição da semana e é o que eu mais preciso, é de perdão e de transformação. Amém, pastor. Amém. E 1 João 1, verso 9, né? Primeira carta de João 1, verso 9, que a lição cita, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né? Para nos purificar, né? Melhor, para perdoar, né? Nossos pecados e nos purificar, né? De toda injustiça. Que Deus abençoe você, que Deus conduza a sua vida, que você possa justamente encontrar descanso, paz em Jesus Cristo. Só lembrando a você que após a nossa oração aqui, vamos ter os momentos de louvor, nesse intervalo entre escola sabatina e culto, e teremos após então a transmissão do culto divino. Então, permaneça aí conectado, você vai estar aí assistindo, né, uma programação muito especial, aí, um sábado especial aí, de louvor, de adoração ao nosso Deus. Vamos então orar. Nosso Deus, nós queremos te agradecer por podermos aqui, através da tecnologia aqui, alcançarmos vários lares, várias famílias e partilharmos aqui a lição da Escola Sabatina. Podermos aqui estudar esta lição tão especial e aprendermos aqui algumas lições sobre o fracasso do rei Davi, onde ele também aprendeu, assim, a duras penas, mas ele aprendeu
a importância de estar conectado contigo sempre, a importância, ó Deus, a graça, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, e também o quanto Ele quer passar isso também para as outras pessoas. Pai querido, que o Senhor nos ajude também a desfrutar do teu perdão, a encontrarmos paz, refúgio no Senhor. Talvez estamos orando aqui com pessoas que estão inquietas, estão inseguras, estão insatisfeitas com sua vida, mas que elas encontrem no Senhor a resposta daquela promessa que o Senhor mesmo faz em sua palavra. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a todos nós e cuida de nós também na sequência da programação, no culto também. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.